Bora lá para as principais notícias dessa manhã, dia 20 de março de 2026, né? Na manhã, as notícias da manhã que dá mais na interativa. Para você ficar bem informado, começar o seu dia bem informado, para você que está no rádio, para você que está na TV, para você que está no nosso aplicativo, no nosso canal, nas nossas redes sociais, fique totalmente à vontade. E a gente vai aqui nos principais portais de Mato Grosso do Brasil e do mundo para trazer as principais notícias para você. Chegando para você aí as principais notícias dessa manhã, aqui diretamente do portal Agora MT, a gente traz esse destaque aqui para você, né? Ensino Superior, o FR define datas de matrícula para a terceira chamada da lista de espera do SISU 2026. Vamos lá. Essa é a etapa decisiva para a efetivação da matrícula na Universidade Federal ali de Rondonópolis. Vamos continuar lendo essa notícia aqui, que está em destaque no Agora MT nessa manhã do dia 20 de 3 de 2026. A Universidade Federal de Rondonópolis, por meio do Pró-Reitoria do Ensino de Graduação, o PROEG, divulgou as datas importantes referentes ao processo de matrícula da terceira convocatória da lista de espera do Sistema de Seleção Unificado, o SISU/UFR. Além da publicação oficial das informações do PROEG, informa que foi encaminhado aos candidatos um aviso por e-mail pelo e-mail seletivo da graduação myling.ufr.edu.br, está disponível lá no site Agora NT, com as orientações sobre essa etapa do processo. Tá? Os candidatos devem ficar atentos ao cronograma estabelecido, tá? De dia 19 de março de 2026, a divulgação do resultado da matrícula online da terceira convocatória da lista de espera. E no dia 20 de março de 2026, o período de interposição do recurso contra indeferimento da matrícula. A PROERG reforça que é responsabilidade dos candidatos acompanhamento dos prazos de informações divulgadas. O não cumprimento das datas previsto pode resultar na perda da vaga. Então vamos ficar atentos, tá, galera? Tá? Essas vagas aí. Temos mais notícias aqui no Agora NT, nessa manhã aqui na Interativa, para você que está nos acompanhando, está nos ouvindo, está nos assistindo. A gente traz aqui para vocês as principais notícias. Ó, um motociclista que estava trabalhando fica ferido após colisão de carro na região central. Após a colisão do motociclista, o motociclista foi lançado ao solo e sofreu alguns ferimentos pelo corpo. Tá? Essa notícia foi do dia 19 de março de 2026, ontem à noite, né, às 21h59, publicado no site Agora MT. Vamos lá, continuar lendo essa notícia? Um jovem que estava a trabalho com entregas ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta quinta-feira, dia 19, na região central de Rondonópolis. Conforme as primeiras informações, o motociclista seguia na preferencial pela Avenida Marechal Dutra. Ao chegar ao cruzamento com uma rua Pedro Ferrer, foi surpreendido por um carro que era conduzido por uma mulher e com uma identificação da placa sendo da República Argentina. Temos mais aqui sobre essa informação. Após a colisão, o motociclista foi lançado ao solo e sofreu alguns ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe de serviço ao atendimento móvel de urgência, o SAMU, e encaminhado para a unidade hospitalar. Também está em destaque lá no portal Agora MT, nesse dia 20 de março de 2026. Temos mais por aqui? Vamos aqui no portal G1 também para saber o que foi notícia aqui no G1 MT, trazendo as principais notícias do Brasil, do mundo, do Mato Grosso e região para todos vocês aqui da nossa região que está nos acompanhando aqui diretamente da Interativa News, das notícias da manhã aqui para vocês. Vamos lá para o G1 MT? Dívida de 8 milhões, empresa suspende entrega de insumo hospitalar e impacta cirurgias em Cuiabá. Bora lá entender essa notícia? Dívida de 8 milhões, empresa suspende
a entrega de insumo hospitalar e impacta cirurgia em Cuiabá. Tá? A Prefeitura diz que nota que pagamentos da atual gestão estão em dia, enquanto os valores em aberto se referem a novembro e dezembro de 2024. A empresa alega que há débitos, né, em janeiro e fevereiro deste ano. A empresa responsável pelos insumos hospitalares e enxoval dos pacientes suspendeu nesta quinta-feira, dia 19, a entrega desses materiais no Hospital Municipal de Cuiabá e o Hospital São Benedito por causa da dívida de cerca de 8 milhões da Prefeitura. A administração municipal diz em nota que os pagamentos da atual gestão estão em dias, enquanto os valores abertos se referem a novembro e dezembro de 2024. Com a suspensão desses materiais, a empresa estima um impacto imediato nas cirurgias eletivas até as restrições em atendimentos de urgência. A empresa é responsável pelo enxoval hospitalar, pela higienização de vestuário das equipes assistenciais e esterilização de instrumentos cirúrgicos. Segundo a companhia, a continuidade das operações se tornou insustentável financeiramente diante do acúmulo de débitos, à ausência da regularização do contrato. A crise se arrasta desde o encerramento do contrato número 003 de 2020 em fevereiro de 2023. Desde então, os serviços vêm sendo mantidos por meio de reconhecimento de dívida, enquanto um novo processo licitatório segue sem conclusão, o que agravou o quadro financeiro. O valor de 8 milhões se refere às notas ordinárias não pagas de passagem de preço pactuado com o contrato, sendo as notas dos meses de novembro e dezembro de 2024, além de janeiro e fevereiro deste ano. A empresa também aponta a ausência de repactuação contratual ao longo dos anos, mesmo diante do aumento expressivo dos custos no setor hospitalar, especialmente após a pandemia da Covid-19. Além disso, a retirada gradual das equipes enxoval e equipe das unidades de saúde também são consideradas. A suspensão dos serviços foi fundamentada em dispositivos legais que autorizam a interrupção das atividades em casos de inadimplência por parte da administração pública. O impasse já foi levado a órgãos de controle, mas até o momento não há indicação de solução imediata, dizem nota. Tem mais notícia por aqui no GeoMT? Vamos em busca de mais notícias, né? Aqui na Interativa a gente traz notícias para vocês. Vamos lá. Onça pintada presa em canal de usina reage à estrutura durante a operação de resgate em Mato Grosso. Após o resgate, o animal deverá ser transportado e solto em uma área adequada, distante das regiões habitadas, garantindo a preservação da espécie e a segurança da população. Vamos lá. Uma onça pintada foi encontrada em situação de risco ao ficar presa em um canal da usina elétrica no município de Jucimeira, a cerca de 160 quilômetros de Cuiabá, nesta quinta, dia 19. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o militar e a equipe de unidade de Jaciara foi acionada por volta do meio-dia para atender a ocorrência na região da usina elétrica PCH Bezerra. O local, os militares, né, identificaram que o animal estava em um canal da usina e apresentava dificuldades para sair sozinho. Veja assim, está lá no site GeoMT. Inicialmente, a estratégia seria criar um acesso seguro para que a onça deixasse o local por conta própria e retornasse ao habitat natural. No entanto, após a avaliação da equipe, foi constatado que a área próxima ao assentamento de propriedades rurais, além disso, o animal estava agitado e possivelmente debilitado, o que poderia representar risco para moradores da região. Diante da situação,
os bombeiros decidiram mudar o plano de ação e acionaram outros órgãos para atuação conjunta, como a Polícia Ambiental e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA. A operação passou a contar com profissionais especializados, inclusive equipe veterinária, para realizar a contenção segura da onça por meio da sedação controlada, permitindo a captura sem riscos. Após o resgate, o animal deverá ser transportado e solto em uma área adequada distante das regiões habitadas, garantindo a preservação da espécie e da segurança da população. A ocorrência segue em andamento, com as equipes atuando de forma integrada para resolver a situação. Tá lá no GOMT, tá? Você pode acompanhar aqui também essa notícia. Vamos ver se a gente tem mais notícia e informação aqui para você nessa manhã do dia 20 de 3 de 2026, para você que está acompanhando a gente no rádio, para você que vai acompanhar a gente na TV aqui, diretamente da Interativa, no Interativa News e as notícias da manhã. Vamos lá. Ministério Público apura suspeita de conflito de interesse do deputado, comemorou a licitação do hospital em Mato Grosso. Virou notícia nacional, né? O Ministério Público solicitou ao Tribunal de Justiça do Estado, TJMT, que o caso seja investigado na esfera criminal que segue no sigilo. Em sigilo, o deputado disse que após a repercussão que foi o vício de linguagem ao comentar em uma das licitações dele. O Ministério Público de Mato Grosso, o MPMT, abriu uma investigação nesta quinta-feira, dia 19, para apurar a suspeita de um eventual conflito de interesse do deputado estadual Valmir Moreto, tá, do Republicanos, que comemorou a assinatura de uma licitação de um hospital nesta terça-feira, dia 17. O Ministério Público solicitou ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, TJMT, que o caso seja investigado na esfera criminal em sigilo. O G1 procurou o deputado, mas não houve retorno até a última atualização dessa reportagem. O caso ganhou repercussão com uma reação do deputado após a assinatura do governador Mauro Mendes do União durante o evento oficial no Hospital Regional de Pontes e Lacerda, a 483 quilômetros de Cuiabá. O que chama a atenção foi a declaração de Moreto sobre as empresas, os vencedores da licitação do hospital, que veio a resposta em uma pergunta feita por Mauro Mendes durante o evento Veja Abaixo. Valmir Moreto falando, né? Quase 200 milhões só ali. Mauro Mendes, que é o governador, disse: já começou ou não? Valmir Moreto, não. A Mauro Mendes, mesma coisa, enrolada também. Valmir Moreto, todas as três obras. Mauro Mendes, está licitado isso, não tá? Essas duas? Valmir Moreto, todas as três. Mauro Mendes, quem ganhou? Valmir Moreto, duas, a Agrimarte e uma, a minha. O áudio captado no momento vazou nas redes sociais e o que levantou suspeitas sobre a participação do parlamentar na licitação. Vamos voltar aqui. Continuando a notícia. Amanhã da Mais é muito mais notícia e informação para você ficar bem informado. Aí o áudio captado, né, continuando, no momento vazou nas redes sociais, o que levantou suspeitas sobre a participação do parlamentar na licitação. A legislação proíbe os parlamentares a manter contrato com a administração pública durante o exercício do seu mandato. Após a repercussão nas redes sociais, Moreto afirmou em nota que a expressão foi um vício de linguagem, por já ter atuado no setor da construção civil. Ele admitiu que a empresa vencedora da licitação é a que fundou, mas ressaltou que deixou a sociedade em 2018, antes de iniciar o mandato atual, como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que começou em 1º de fevereiro de 2023 e que desde então não possui qualquer vínculo de participação.
Gente, essas foram as notícias da manhã aqui na Mais Mais, na Interativa. Amanhã, na segunda-feira, agora a gente volta com muito mais notícia para você que está no rádio, para você que está na TV, para você que está no nosso aplicativo, no nosso canal. Fique totalmente à vontade.